Então vamos lá, pessoal. O que é a predominância estrogênica? A predominância estrogênica nada mais, nada menos é do que um desequilíbrio entre o estrogênio e a progesterona. Esses dois hormônios, eles têm que andar mais ou menos equilibrados, tá certo? É claro que existem oscilações ao longo do ciclo menstrual, mas não podem ser exageradas. Quando, por alguma razão, os níveis de progesterona caem, ou quando os níveis de estrogênio sobem, nessas duas situações a mulher passa a ter então um quadro de predominância estrogênica. Quando que os níveis de progesterona caem? Bom, geralmente quando os níveis de cortisol se elevam. E como os níveis de cortisol podem se elevar? O estresse, né? O estresse eleva o nível de cortisol e também a resistência à insulina, né? Que caracteriza aí um quadro inflamatório e a própria insulina faz com que o cortisol se eleve, né? O cortisol, ele é um hormônio que utiliza os receptores e os carreadores de progesterona. Então, o cortisol, ele é inimigo da progesterona. Quando você está com muito cortisol no seu corpo, a sua progesterona sofre e daí então você fica com uma predominância estrogênica porque houve um desequilíbrio entre estrogênio e progesterona e a sua progesterona caiu demais devido então a esse excesso de cortisol no corpo. Então, pessoal, se o cortisol é inimigo da progesterona, fazendo com que os níveis de progesterona caiam, e então a mulher fica com uma predominância estrogênica, né, que causa aí tantas coisas desagradáveis da mulher, como por exemplo melasma, fluxo menstrual intenso, cólicas muito fortes, espinhas, ovário policístico, reduz a fertilidade, né, da mulher e a qualidade da reserva ovariana, e tantos outros problemas, né? Endometriose, que é um problema gravíssimo. Então, se o cortisol, né, é capaz de fazer isso, nós temos que mitigar, né, esse excesso de cortisol. E como fazer isso? Tendo uma alimentação saudável, tá? Evitar ao máximo açúcares, farináceos, até porque a microbiota tem um papel importantíssimo, né, na metabolização desse excesso de estrogênio, tá certo? Então, ter uma alimentação mais saudável possível, ingerir menos alimentos industrializados, menos fast food e, com certeza, fazer um bom manejo do estresse, né? Então, tentar fazer práticas de mindfulness ou então yoga, atividades físicas moderadas, não pode ser nada extenuante que provoque um estresse ainda maior no corpo. E também existem outras abordagens, né? Algumas suplementações específicas que auxiliam então no controle desse cortisol. E aí, pessoal, nem sempre a predominância estrogênica ocorre porque os nossos níveis de progesterona caíram. Muitas vezes a predominância estrogênica ocorre porque nós estamos com excesso de estrogênio e xenoestrógenos no nosso corpo. O que são os xenoestrógenos? São compostos que se assemelham ao estrogênio, mas eles são externos, ou seja, a gente coloca no nosso corpo. Nós não produzimos esses compostos, mas como eles se assemelham ao estrogênio, eles são capazes de se ligar aos receptores de estrogênio dentro do nosso corpo e desencadear uma série de reações semelhantes ao estrogênio, provocando então a predominância estrogênica. Então, o ideal é que nós evitemos ao máximo esses xenoestrógenos, né? E aonde estão presentes esses xenoestrógenos, né? Em compostos que possuem petrolados, por exemplo, né? Protetores solar, maquiagens. Então, fiquem atentos aos ingredientes desses produtos, porque os petrolados geralmente têm compostos que se assemelham ao estrogênio. Os plásticos também, né? O bisfenol A, os glifosatos, que são agrotóxicos também. Então, hoje nós vivemos num ambiente que é de predominância estrogênica, né? Vários desses compostos têm função de estrogênio no nosso corpo. Então, o interessante, né, é que a gente tente eliminar ao máximo, né, esses interferentes para que então não ocorra a predominância estrogênica.